Olá, sejam muito bem-vindos à semana de marketing e vendas para agências e consultorias. Essa é uma iniciativa da Clint Hub em parceria com a Brad Nacional e a Agência ProMais. Meu nome é Estevão Soares e ao longo dessa semana eu vou conversar com uma série de convidados super especiais para a gente discutir os principais desafios do mercado digital. Antes da gente começar, eu tenho dois recados super importantes para você. O primeiro é sobre programação, tem mais de 80 palestras, mas não precisa se preocupar, esse conteúdo vai ficar disponível até o dia 28 de fevereiro para você poder assistir, beleza? O segundo é um sorteio, se você quiser concorrer e você quer ao ingresso do Digital Expo 2020 e também ao meu livro, uma Entropia, um guia para você desenvolver sua estratégia digital. É bem fácil, você tira uma foto, marca aí com a hashtag SMV2020, SMV2020, publica e automaticamente você vai estar concorrendo. O sorteio vai acontecer no perfil da Clint Hub na sexta-feira, às 7 horas da noite. E hoje eu estou aqui com o Rafael Kiss, um grande amigo, e nós vamos falar sobre o futuro on-life, como integrar ações on e off na era pós-digital. O Kiso, ele é publicitário com MBA em marketing pela HSM, especialista em marketing digital e gestão e inovação pela ESPM, também é Chief Digital Officer da Focus Network e fundador do MLabs, que com certeza você conhece, a plataforma líder de gestão de mídias sociais no Brasil, responsável por soluções que potencializam negócios e a comunicação através do universo digital para médias e grandes empresas nacionais e internacionais. Também serviu de fonte para matérias em veículos como o Exame, o Globo, Estadão, Globo News, Jovem Pan, Meio Mensagem, UOL, Valor Econômico, entre outros. Em 2017 também foi eleito o melhor profissional de planejamento digital pela Brad São Paulo. Seja muito bem-vindo, Rafael Kiso. Que honra estar com você mais uma vez, Estevam. É sempre muito prazeroso a gente conversar sobre marketing digital, né, cara? Conversar com quem entende, né? Muito bom. Pô, prazer é todo meu. Fiquei muito feliz quando deu certo a gente poder fazer esse bate-papo. E vamos direto para o assunto hoje. Eu queria que você falasse assim, qual que é esse processo das agências, qual que é o caminho para as agências nessa era pós-digital? E antes disso, o que é a era pós-digital? Boa. A gente entende que a gente está conectado na era digital porque existia, de fato, o off, né? A gente tinha que ligar na tomada das coisas, tinha que discar para conectar na internet. Então, a gente tinha uma sensação nítida do on e do off. No momento que a gente está conectado o tempo todo, não só com o computador, agora com os dispositivos móveis, aí eu não estou falando só de celular, né? Estou falando do relógio conectado, e aí o óculos conectado, a televisão conectada, a gente passa a estar always on, a gente passa a estar conectado o tempo todo, né? A internet, ela basicamente se torna onipresente na nossa vida, e a gente agora está vivenciando a entrada dessa era da internet das coisas. Aí a gente não está mais falando só dos dispositivos que a gente usa, mas todas as coisas conectadas, cadeira, mesa, tijolo, pavimento de cidades conectados, né? A gente vai falar de smart cities, etc., mas aqui para o nosso contexto, acho que é legal a gente falar da internet das coisas, como usar isso para o próprio marketing, né? Para as marcas também se aproveitarem dessa nova era. Então, essa era pós-digital é no momento que a gente não tem mais essa distinção entre o on e o off, a gente não tem mais essa percepção, né, de estar on ou estar off, porque a gente está always on, a gente não tem mais essa sensação do que é off. Então, a gente entra agora na era pós-digital. Fantástico. Nessa era pós-digital, nesse cenário, qual que é o caminho que as agências têm que tomar? Qual que é a visão? O que muda, na verdade? Na minha opinião, assim, muda um pouco das competências e habilidades que a agência precisa ter, né? E aí, quando a gente fala de competência e habilidade, significa também novas profissões. Você vai precisar de ter gente nova, que talvez você nunca tinha pensado em ter antes, né? Alguém, de repente, que manja de robótica, ou manja de eletrônica, ou manja, né, dentro da própria área, para fazer certos experimentos. Porque internet das coisas, você vai pegar alguma coisa física e vai conectar aquele objeto de alguma maneira, usando NFC, Near Field Communication, RFID. Aí você tem N possibilidades em termos de tecnologia, mas aquilo, de alguma maneira, está conectado no centro de tudo da experiência do consumidor, a experiência que a agência vai precisar entregar numa ativação, numa ação para o seu cliente, né? Não só esse tipo de profissional que é um pouco mais exatas, etc., mas a gente também precisa ter muito mais pessoas pensando na experiência como um todo. E aí não é só aquele cara de UX, ou aquela pessoa de UX, né? Estamos falando de 3 níveis de experiência, basicamente, que todas elas juntas vão formar o que é a experiência. Então, pensa assim, né? Que a experiência é o X. Vamos fazer uma equação. Esse X é igual a User Experience, que tem a ver com o produto em si, como você manipula aquilo, né?
Então, vou dar um exemplo depois no final aqui para ficar materializado. Depois a gente tem o CX, que é o Consumer Experience, ou Client Experience, que é a forma como ele consome aquele produto no contexto dele, no ambiente dele, que aí é uma outra preocupação. E você tem o Business Experience ou Brand Experience, que é aquela história dos touch points, né? Em todos os pontos de contato, qual é a experiência desse consumidor, desse cliente nos pontos de contato? Ao somar o User Experience, Consumer Experience, Brand Experience, você tem a experiência como um todo. E aí, para cada nível, a gente tem preocupações diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui de um salgadinho, não vou dar nomes, tá? Mas você pega um salgadinho aí que é super cheiroso, primeiro ponto, né? User Experience, embalagem. Abrir essa embalagem de salgadinho tá legal, tá fácil, né? User Experience. Agora, abrir esse salgadinho super cheiroso num escritório é Consumer Experience. É você ter que preocupar com a experiência dele naquele ambiente. Vai ser uma experiência boa para ele? Provavelmente não. Ainda mais se for no metrô, no ônibus. Piorou. Em ambientes confinados, né? Então, a Consumer Experience vai ser ruim. Então, você tem que se preocupar com o ambiente, né? Então, quando a gente fala de gôndola, corredor ou uma loja, está falando do Consumer Experience naquele ponto, né? Ou ele pegando o produto, levando para casa, experimentando em casa, se na casa dele é o melhor ambiente para aquilo, né? Então, a gente tem que pensar em todas as situações. Porque não adianta nada ele comprar um produto super bom, mas ele não ter uma experiência de uso boa depois, no contexto da vida dele, né? E por último, o Brand Experience. Se ele entrou, se ele viu uma propaganda sua e depois entrou no site, as coisas estão se conversando, né? Aquilo que você prometeu na propaganda é entregue num outro ponto. Se ele liga para você ou entra em contato no WhatsApp, como é que ele é atendido, qual é a experiência de relacionamento. Depois que ele compra o produto e conta para as pessoas contam, tudo isso conta para o Brand Experience. Até mesmo mudanças mais radicais dentro da própria empresa ou indústria do cliente, não falando da agência, né, são necessárias muitas vezes para que essa experiência como toda aconteça. Então, se o produto não é bom, não adianta fazer propaganda, né? Então, não tem comunicação, não tem campanha que salve um produto ou um serviço ruim. Então, eu acho que tem que ir para dentro de casa, né, e arrumar essa experiência primeiro ali por conta de vista do business, né? E depois a gente tem que se preocupar com todas elas. E aí eu estou falando isso porque aí você precisa de profissionais que vão além do user experience em si e comece a pensar na jornada do cliente como um todo. E a jornada não é igual ao funil, né? Então, a gente muitas vezes confunde, né? Funil de vendas, funil dinâmico de marketing, que a gente pode falar daqui a pouco, e a jornada do cliente, né? O funil necessariamente é um processo para que você chegue à venda, né? A jornada não, você está pensando inclusive nas etapas pós-venda, né? Então, em todos os contatos, como elas se conversam. Então, assim, acho que esse profissional, ele precisa se preocupar como um todo, ele vai ser um profissional que vai ter que manjar muito, inclusive de analytics, né, métricas e tudo, porque ele tem que conseguir integrar tudo isso para entender qual é a retenção, qual é a experiência que cada cliente está tendo em cada ponto. Então, a gente já falou aí de um profissional, de repente, muito mais voltado para robótica, eletrônica, alguma coisa assim. Um outro que é mais voltado para a experiência. A gente já entrou aqui em Analytics, que já não é tão novidade assim para ninguém, né? Precisa ter mais gente entendendo disso. Só que não é um Analytics de Google Analytics, né? É um Analytics de business, né? Assim, é a agência se preocupar cada vez mais com o negócio do cliente. Porque no fim do dia, ela tem que vender para o cliente dela, ela tem que vender resultados, né? Isso é a minha opinião, depois eu gostaria de escutar a sua. Então, assim, não pode vender só a campanha, como eu disse, às vezes o produto é ruim, aí você vende a campanha para ganhar dinheiro, mas você não vai resolver aquele problema, né? Você não vai solucionar, não vai dar resultados. Então, no momento que você se preocupa com o resultado, você precisa se preocupar com a experiência como um todo, em todas as etapas. Se esse cliente tem uma experiência positiva, provavelmente esse cliente ele vai recomendar para outros clientes usando suas redes sociais. É o tal do UGC, né? User Generated Content, né? É o que é esperado, só que isso só acontece se a experiência for positiva em todos os momentos, né? Então, quando a gente fala de Business Analytics, que é a ideia de você, enquanto agência, entender cada vez mais vamos dizer assim, das métricas de negócio, né? A gente está falando de custo de aquisição, lifetime value, retenção, taxa de cancelamento ou churn rate, dependendo do ambiente que você já está inserido aí, né? Então, assim, você tem outras métricas importantes para serem analisadas ao longo desse processo todo. Então, isso não é um profissional simples de Google Analytics, né? É um outro profissional mais maduro que entende mais de negócios.
E aí a gente entra depois num assunto, né, que eu vou deixar aí você prosseguir, mas um outro assunto que é por que as consultorias estão entrando nesse ambiente, né, de publicidade. Cara, eu achei incrível uma coisa que eu acho que seria legal você comentar é a respeito desses processos por trás de uma negociação, porque hoje ainda tem muitas agências que vendem um serviço extremamente limitado, operacional, né? Porque eu acho que às vezes elas não se enxergam como esses parceiros de negócio, parceiros estratégicos. Isso muda muita coisa, né? Porque às vezes você fala com o pessoal a respeito disso e eles falam, poxa, mas o cliente não dá acesso, ou não é bem assim, do meu lado não funciona desse jeito, eu não consigo impactar no negócio do cliente dessa forma mais profunda. Ele me vê muito como uma agência que faz posts, alguma coisa do tipo. Qual que tem que ter de mudança na conversa com o cliente, na negociação, na própria formatação do serviço, talvez, para que a gente não entre direto como um parceiro simplesmente operacional e comece a interferir nesses pontos que você falou mais de ter uma profundidade de negócio, ter uma profundidade até de nível de produto, de repente. Com certeza é um desafio para as agências, porque eu entendo que tem níveis e níveis de agências, né? Então, o que a gente está conversando aqui provavelmente vai ser mais fácil para quem já está indo para um médio porte de agência, porque você vai ter condições de ter departamentos ou profissionais especialistas. Quando você é uma agência pequena, todo mundo faz de tudo, né? Você não tem um redator, um designer, um media, um planner, você não tem aí todo mundo faz meio de tudo. No entanto, na minha opinião, quando você faz um pouco de tudo, você tem, vamos dizer assim, um benefício de sentar diante do cliente e ser mais consultivo. Então, quando você é quase que one man only ali, né, ou uma pessoa que consiga fazer de tudo, você entende do que está acontecendo. Então, a discussão na frente do cliente fica mais interessante do que um atendimento padrão de agência diante de um cliente, né? Então, você tem vantagem de ser pequeno, porque você consegue estar mais presente dentro da casa do cliente, entender mais, vivenciar mais o negócio dele e poder ali corrigir rotas mais rapidamente, testar mais coisas com ele. Uma agência média vai ter condições de começar a estruturar melhor seus departamentos para ter talvez os especialistas. A grande, melhor ainda, né? A grande, eu acho que ela já entra nessa esfera de ter mais braços e parceiros para executar alguma coisa e necessariamente também vai atender maiores clientes. Então, nesses três níveis, eu acho que assim, né, quando a gente fala do desafio e como é que ele pode fazer para entrar, ter que entender, todo mundo, na minha opinião, tem que entender cada vez mais de negócios, não só de publicidade e propaganda. E aí, quando eu falo de negócio, talvez você seja formado em publicidade e propaganda e para um MBA faz sentido. Porque o MBA ele vai te dar um conhecimento maior de negócios, né? E aí o MBA vai expandir sua visão para o marketing como um todo, e aí você não fica mais restrito à comunicação. Lembrando aqui, né, os 4 P's tradicionais, né, o produto, preço, prazo e promoção, a maioria das agências elas só atua ali na promoção, né? Então, assim, é você ajudar o cliente a pensar produto, entender a praça, concorrência, monitoramento ajuda muito isso, né? E o preço, porque o preço vai ter a ver também com o custo de aquisição que você está rodando as campanhas para ele, você vai entender o custo de aquisição daquilo, se aquilo você precisa ajustar algum parafuso ou outro. Aqui, por exemplo, na MLabs, é tão importante a gente entender a gente chama de unit economics, né, que são as métricas de negócio, é tão importante a gente entender isso, porque isso vai fazer com que a gente ajuste a segmentação de mídia. Então, no momento que eu entendo que determinados recortes de personas, vamos dizer assim, compraram MLabs e tiveram um lifetime value maior, aí determinado outro persona comprou e teve um lifetime value menor, eu começo a dividir. A gente chama de cohorts, né? Então você começa a dividir essas personas por safra, né? Então fiz aqui uma campanha para essa personalidade ou para esse outro persona, e o quanto que foi o custo de aquisição desse, quanto foi o custo de aquisição daquele, qual foi o lifetime value desse, qual foi o lifetime value daquele, e aí você vai entendendo quais são as pessoas mais saudáveis para o seu negócio. E aquilo vai te dar todas as características para você otimizar depois a mídia, para você fazer melhores mídias. Você pode exportar, inclusive, o e-mail daqueles clientes que são mais saudáveis ou que te deram maior retorno, ou que tem um lifetime value maior. Óbvio que isso vem com o tempo, né? Não é uma coisa assim, numa campanha de uma semana que você vai conseguir identificar isso, né?
E esse é um outro aspecto aí para as agências discutirem cada vez mais com os clientes, porque eles querem resultados a curto prazo, só que determinados unit economics só vai conseguir enxergar a longo prazo. E aí, por exemplo, cohorts, né? Você só consegue ver se a safra foi boa ou não, fazendo uma analogia de safra de soja, que é o mais simplificado, né? Porque a cohort é uma análise estatística, então você planta ali a safra, você vai colher lá na frente e vai verificar quanto que foi boa essa safra, quanto que deu de grãos e quanto custou. Então você tem que esperar essa safra, vamos dizer assim, amadurecer e para entender o que aconteceu. Então a mesma coisa, às vezes você conquista um cliente, você enquanto agência pode até falar para o cliente, nossa, nosso custo por lead está super baixo. Estamos fazendo um trabalho sensacional. Só que esse lead não fica nem 2 meses na casa. Ou cancelou o contrato no primeiro mês. Ou não recomprou o produto. E aí você tem que entender disso. Porque se o cliente não conseguir reter, ou se ele não conseguir revender, fazer a pessoa continuar comprando, provavelmente ele não vai ter verba para te pagar mais daqui a pouco. Então, por isso que é importante, né, você entender disso e ajudar o cliente, porque senão essa coisa, esse ciclo não vai girar, você vai ter problemas com isso. Bacana porque isso mostra o nível, a profundidade que tem que ir o planejamento, né? Porque para você fazer análise de cohort, o planejamento tem que ser feito antes, senão você não consegue mapear os dados depois, né? E, cara, fantástico. Você acha que essa mudança toda para uma visão mais de negócios, mais holística, isso tem a ver com a entrada das agências, das consultorias nesse mercado de comunicação digital, especialmente? Você acha que isso impactou nas consultorias chegarem com mais força? Ou essa até migração de algumas agências para consultorias? Com certeza, né? Você veja que não por acaso a Accenture Interactive entrou e já causou bastante barulho. A Cannes é reconhecida como uma das maiores agências, né? Enquanto é igualzinho em qualquer outra indústria, né? Muitas vezes a gente acha que a gente está preocupado com o concorrente e tal, a gente é desculpitado para alguém que nem estava naquela indústria, né? Então vem uma pessoa que não estava na indústria da publicidade e começa a causar um barulho. E esse barulho, ele é importante para poder fazer todo mundo parar para pensar. Falar, meu, eu estou aqui numa casca de comunicação, sendo que as consultorias estão muito profundamente no negócio, né? E aí as consultorias têm as suas especialidades, tem departamentos específicos para cada setor, né, do mercado, né? Então, eles começam a entrar para planejar junto o negócio, para entender os desafios dos negócios, e parte da execução envolve comunicação, com certeza, né? Só que essa comunicação ela só vai dar certo se você estiver totalmente interligado com o negócio. Se a agência não tiver esse skill de business para poder fazer isso, necessariamente o próprio cliente que está contratando a agência, ele precisa ter. Porque se ele não souber conduzir a agência, dando os inputs corretos, né, entendendo de toda essa história que a gente está falando, ele não vai dar o feedback correto, ele não vai entregar os dados para a agência saber se ela está fazendo um bom trabalho. Porque a gente não pode achar, né, que é só like, engajamento, alcance, custo por lead, porque isso é uma camada ainda muito superficial da história, né? Eu posso ter gastado 0,01 centavo no clique. Só que se esse cliente que entrou e comprou não é um cliente bom, ou melhor, se ele nem se converteu, né? O que adianta? Pô, tem um custo aqui, um CPM incrível, trouxe um monte de lead, mas é bando de lead desqualificado também não adianta nada. Às vezes é melhor você pagar um CPM, um custo por lead maior e ter leads qualificados, porque no final da história ele vai sair mais barato e é um cara que vai ficar na casa comprando tal por 10, 20 meses e, obviamente, isso é muito mais saudável para o negócio. Então, assim, são conversas que, na minha opinião, não são tão difíceis de ter assim com o cliente, né? A agência ter com o cliente. O cliente, obviamente, não é bobo, ele vai falar, pô, melhor ainda, se você está preocupado com o meu negócio, estamos junto, né? Acho que ninguém vai falar assim, não, meu, fica na tua aí, que isso não é seu métier, né? Seu negócio é fazer comunicação. Agora, as agências pequenas, que muitas delas, né, hoje trabalham nesse esquema só de criação de posts, né? Então, assim, é uma máquina de fazer posts, elas estão longe de entrar no negócio, porque elas atendem pequenos negócios também, por sua vez, e aí eu acho que é difícil a conversa, né? Eu acho que o pequeno negócio não tem esse conhecimento também, a agência dificilmente vai convencer o negócio a ter dados ali, porque às vezes
O cliente não tem um CRM, não tem um RP, não tem de onde extrair uma informação, né? Então a conversa seria, pô, o que a gente faz juntos para conseguir medir o mínimo do que eu estou fazendo e o quanto que isso está impactando o seu negócio. Eu acho que é só dessa forma que essa relação é sustentável. Se você continuar fazendo post por, tipo, 2 posts por semana custa tanto por mês, você não está nesse nível, né? E aí essas agências de consultoria, né? Agora eu estou chamando até de agência de consultoria porque não está tudo misturado, né? Aí elas entram e dão esse choque. Com certeza elas entram primeiro na camada de cima dos grandes negócios, das grandes empresas, mas isso tende a ir descendo. Então, se você, agência do outro lado, estiver escutando aí, se você conseguir se antecipar a isso e se posicionar também como negócio, né, entendendo aí de marketing como um todo, não só de publicidade, independente do tamanho do negócio do outro lado, você pode ter certeza que você vai ter uma vantagem competitiva, né? Excelente. E você falou bastante a respeito da integração, de como o e o offline estão integrados. Para quem é agência, como que eu crio um planejamento? Como eu planejo ações que vão integrar o on e o off? A gente aqui aí, tirando a MLabs, né, na agência que eu sou fundador também, a Focus Networks, tem 20 anos no mercado e a gente sempre teve esse mantra de pensar no consumidor ou no cliente do nosso cliente no centro de tudo. E aí, o que a gente quer dizer com isso, né? A gente não fica distinguindo se ele está no on ou se ele está no off. A gente acaba fazendo com que todas as nossas ações conectem essas duas coisas, entendendo que o consumidor é o mesmo, que ele está no centro. Então, se eu fizer uma campanha publicitária offline, essa campanha offline, necessariamente ela tem que fazer com que a pessoa vá para o online para que eu continue essa conversa com ela ao longo da jornada. Então, é muito importante todo mundo entender que, independente da ação, se ela é on ou ela é off, a gente precisa fazer aquela pessoa que foi impactada continuar na régua. É óbvio que o funil hoje é dinâmico, né? Quando a gente fala do funil, principalmente das primeiras etapas ali da jornada, né? Relembrando ali basicamente as etapas. Na primeira etapa, colocar o produto e serviço no radar, awareness, gerar consciência de que você existe. Segunda etapa, que é fazer a pessoa se interessar. Terceira, consideração, conversão, aí tem as pós-etapas de venda, né? Que hoje eu chamo de experiência própria, e a última experiência compartilhada, que tem uma analogia aí com os emote que o Google criou, né, sobre micromomentos, que tem o Zero Moment of Truth, First Moment, Second e Ultimate Moment of Truth, que é basicamente a mesma ideia. E aí, pensando então nessa jornada e pensando no funil dinâmico, como é que eu faço esse consumidor que está ali no offline passar para a minha régua digital? Porque o digital te permite traquear, né? Te permite entender em que, pelo menos em que estágio possivelmente ele está, porque ele pode ter entrado ali no primeiro ou no segundo, né? Não necessariamente ele é linear, e eu fazer ele avançar mais um passo, pelo menos. Então, isso é muito importante. Quando a gente planeja o on e o off, a gente coloca o on-life no centro, que é essa ideia que a gente não fica mais chamando de on-off, on-life no centro. Então, eu vou fazer uma campanha offline, tipo de sampling, vou dar um exemplo concreto aqui. Eu tenho que entender, já partindo da premissa, que esse consumidor é always on, que é o que a gente estava falando lá no começo. Partindo da premissa que ele é always on, eu tenho a certeza de que ele tem um celular na mão, de que ele está conectado. Então, esse é um passo importante do entendimento. A gente fez uma campanha de lançamento do Crocantíssimo Integral, que é aquele salgadinho panificado, e a gente fez isso na praia do Guarujá, lá na Enseada, lá no Guarujá. E aí a gente pensou o seguinte, vamos fazer então uma ação de sampling, que é offline. Eu preciso entender a jornada desse consumidor, em que momento ele está mais aberto para receber esse tipo de mensagem. E dentro dessa jornada, eu tenho que ajudar esse consumidor a cumprir com o objetivo pessoal ou ajudar ele num ponto de dor. Essas duas coisas são importantíssimas para o planejamento. E aí, na hora que a gente entende assim, qual é um ponto de dor da jornada de um consumidor na praia? E por que a gente escolheu praia? Porque a gente entende que na praia as pessoas comem muito mais coisas gordurosas, pesadas, etc. Então, é um ponto de dor. Trazer um produto como o Crocantíssimo Integral seria uma solução para esse ponto de dor. Então, a gente criou ali guarda-sol, cadeira personalizada, né, branded, para as pessoas emprestarem ali gratuitamente. E aí elas abriam o guarda-sol e dentro desse guarda-sol tinha um QR Code do Facebook Messenger. E esse QR Code convidava a pessoa para experimentar o Crocantíssimo Integral.
Você quer experimentar o croquetismo integral agora? Isso já, por natureza, gera uma curiosidade enorme, né? Você vê um QR Code do Facebook Messenger te chamando para experimentar alguma coisa. Ao escanear aquilo com o Facebook, entrava no chatbot e o chatbot já personalizando, né? Falando, olá, Estevão e tal, você quer experimentar? Sim, quero experimentar. Liga seu GPS. Ligou o GPS, vinha um drone dirigível e entregava para você o croquentíssimo integral. No momento que você entrou no chatbot, escaneou o QR Code, eu sei quem é você. Então, eu sei quem é a pessoa que está ali pegando aquele sampling, aquela amostra. E eu faço essa pessoa continuar a conversa depois no digital, porque eu tenho ali o chatbot, eu tenho ali, vamos dizer, um opt-in, para pelo menos continuar essa conversa com ela e levá-la para um próximo passo. Então, ela não ficou só no offline, que é o que acontecia antes, né? Uma ação de sample no supermercado, você experimenta e acabou. A pessoa nem sabe quem é você, seu nome, que estágio da régua você está, ou se você comprou ou não o produto, né? Então é importante isso, esse é um exemplo. E aí depois a gente continuou toda a conversa. Um outro exemplo bem legal é da Budweiser, The Buddy Cup. É um exemplo até relativamente antigo, mas que pensa assim, a jornada do jovem que é o público-alvo ali da Budweiser, né? Galerinha tal. Dentro da jornada, vamos dizer, da jornada da hora que a pessoa acorda até a hora que ela vai dormir, em que momento ela está mais aberta para receber esse tipo de mensagem, né? Cerveja. Pô, ali no horário social, barzinho e tal, né? Qual é o objetivo pessoal ou o ponto de dor desse público? Pô, o objetivo pessoal é conhecer novas pessoas, né? O português, claro, aqui é pegar geral, né? Esse é o objetivo pessoal. Eu, enquanto marca, eu consigo ajudar essa pessoa no objetivo pessoal dela? Se sim, eu vou criar uma experiência muito memorável, muito mais memorável que uma propaganda tradicional. O que eles fizeram? Criaram copos, aqueles copos cartonados de cerveja, QR Code embaixo, para você escanear o QR Code e sincronizar aquele copo com o seu Facebook. O fundo do copo tinha um sensor de RFID. Ao brindar com qualquer pessoa dentro do bar, você vira amigo dessa pessoa no Facebook, automaticamente, sem tirar o celular do bolso, sem abrir nenhum outro dispositivo. Ou seja, internet das coisas. Você transformou um copo num copo conectado, que por sua vez é social e está cumprindo com o objetivo pessoal. Aquilo é muito memorável, né? E essa experiência, querendo ou não, é super instagramável, né? Porque assim, a ideia hoje também de compartilhar as experiências, pô, a galera vai querer compartilhar essa experiência, né? Assim como muita gente filmou lá e postou no Stories o drone entregando as coisas na praia. Aí você tem da Hugs, que fez um sensor de fralda. Pô, qual é o ponto de dor de um pai ou de uma mãe na jornada com seu filho? Trocar a fralda, gente, é um problema, né? Mas o ponto de dor maior do que só cheiro, nojeira, etc., é o bolso. Fralda custa muito caro, né? E a galera que tem filho pequeno nem sabe o que eu estou falando, custa mais do que barra de ouro. Então, na hora que você entende esse ponto de dor e você, enquanto marca, ajuda a pessoa nesse ponto, você é memorável. Eles criaram um sensor para a fralda para detectar se a fralda está 100% cheia. E quando ela está 100% cheia, ela te manda um push notification no celular. E você tem um aplicativo que vai entendendo o histórico de troca da fralda e vai te dando previsibilidade de quando você vai ficar sem fralda. E te mostra promoções de fralda daquela marca em torno de você. Cara, isso não é propaganda pura. Isso aqui é uma experiência, né? E principalmente as mães, né, que são as tribos mais conectadas aí das redes sociais, em grupos e tal, elas contam para outras mães essas experiências. E isso leva adiante aquilo que faz, obviamente, vender mais. Só que, acima de tudo, o foco não está no produto, o foco está na experiência e você cria uma experiência em torno da marca, você cria uma comunidade em torno da marca. Isso é muito mais sustentável a longo prazo, porque se você só fizer propaganda de um produto, o dia que esse produto virar commodity, você está lascado. Você tem que ter um trabalhão para criar um outro produto para conseguir conquistar de novo. Agora, se você tiver uma marca forte, uma comunidade em torno dessa marca, vai facilitar esse processo para você ao longo do tempo. Então, eu dei aqui um exemplo, tem 3 exemplos, né, de ações concretas que envolvem internet das coisas, porra, transformar uma fralda em fralda conectada, né? Um copo de cerveja em conectado e a própria ação do croquentismo, que é uma ação de sampling, que é a mais tradicional aí no mercado. São ações offline. As 3 ações são offline, só que elas são online ao mesmo tempo. Então, elas são on-life. E a ideia e a essência é entender que o consumidor está conectado o tempo todo para levar ele para o digital e continuar nessa régua e fazer ele compartilhar depois essa experiência. Então, respondendo um pouco sua pergunta de forma meio longa, né? Como é que as agências podem pensar e como elas podem desenvolver alguma coisa nesse sentido?
Fantástico. Antes até de falar isso, você já tinha falado do surgimento de novas profissões, que era uma questão de adaptação, e esse processo de integração online e offline com certeza exige isso, né? Quais são as profissões que você acha que são de destaque, que vão surgindo durante esse processo de migração, onde online e offline eles se confundem? O primeiro, acho que aquela pessoa de experiência, ela é importante porque ela tem que ter essa vivência, né? Eu, particularmente, contrataria pessoas do off, porque essas pessoas do off têm um pouco mais de vivência, né? Em lojas, em ambientes, ativações e tal. Então, elas entendem um pouco melhor do comportamento do consumidor fora das telinhas, né? Para dentro de uma agência digital ou dentro de uma agência que de alguma maneira vai fazer esse trabalho, porque esse profissional, querendo ou não, ele entende um pouco mais do comportamento humano do que uma pessoa que só é nativamente digital e já estudou só o digital, né? Então, acho que é importante ter uma pessoa que tenha um pouco de vivência do off. Mas falando na prática, tecnicamente, quem são as pessoas que fazem essas coisas acontecer, né? Tipo do drone, da fralda, do sensor e tal. São pessoas que manjam de eletrônica, que manjam de Arduino, que manjam de Raspberry, que manjam de programação. Então você vai ter que ter alguém aí junto, né? Para criar essas experiências conectadas, né? Aí tem vários outros exemplos aí que eu posso dar, mas assim, muito em breve, né? E a gente já está começando a vivenciar isso. Tudo vai estar conectado e aí vai facilitar, acho que o jogo para a própria agência usar aquele objeto que já vai estar conectado, independente se ela fez aquele objeto estar conectado ou não, ela vai poder usar um objeto conectado como um canal. Então, a minha visão é que todos os objetos que estarão conectados daqui para frente, por sua vez, serão algum tipo de canal de comunicação com aquele consumidor, com aquele cliente. E aí a gente não vai ter mais só, a gente já tem uma proliferação de canais, né? Mas a gente vai ter uma proliferação ainda maior, vai ser exponencial. O carro autônomo, concorda comigo que ele vai ser um canal de comunicação com o consumidor, porque ele não vai estar dirigindo mais. Será que você não pode se conectar ao carro dele e entregar alguma coisa no carro dele? De conteúdo, de informação, de experiência? A sua geladeira que está conectada, que a porta da geladeira é um LED gigante. Será que você não pode entregar alguma coisa ali na geladeira dessa pessoa, se ela assim permitir, e assim vai? Então, a gente vai ter novos canais de comunicação, só que não para fazer propaganda. Eu acho que esse é o ponto. Ninguém vai aceitar que apareça propaganda na sua geladeira, né? Porra, a geladeira é minha, pelo menos aqui deixa que eu decido o que vai aparecer, mas ela sim pode, por exemplo, uma marca de preferência de algum tipo de produto de comida, alguma coisa assim, uma marca pode ser industrializada ou não, mas ela pode sim baixar ali um serviço daquela marca na geladeira, porque tem as receitas ali que ela gosta, ou tem um serviço super legal que ela gosta e assim por diante. Assim como a gente tem agora nos assistentes de voz, particularmente no Google Assistente de Voz, a gente tem condições de criar serviços para o Google Assistente de Voz, né? Então, o Mercado Livre já tem aí, Colgate, tem o Colgate Kids no assistente de voz do Google. Então, uma criança, o Google agora ensina a criança a escovar o dente, né, se você quiser. Ou seja, é uma marca dentro de um outro canal prestando um serviço. Tem ali a marca por trás? Tem. Mas, acima de tudo, ela está prestando um serviço. Tem utilidade. E aquilo é muito mais relevante do que uma propaganda. Óbvio que a propaganda ela é importante, mas ela é muito mais importante no estágio assim, dessa jornada, né? Gerar awareness. Fazer as pessoas entenderem que você existe, né? Criar uma certa frequência. Mas daqui para frente eu acho que a gente precisa pensar cada vez mais em relevância, utilidade, prestação de serviço que vá além do seu produto. O produto ele vamos dizer assim, ele é a consequência da experiência que você está prestando, né? Mas você está preocupado em realmente preencher um ponto de dor ou ajudar num objetivo pessoal. Então, dispositivos conectados vão virar novos canais e a gente vai precisar de gente que entenda de programação, né, de tecnologia mesmo, junto aí dos times, porque senão a gente não vai conseguir fazer essas integrações. Acho que a gente está um pouco longe ainda dos próprios dispositivos entregarem uma interface simplificada para que qualquer um faça um serviço ali dentro, né? Você ainda precisa de uma camada de tecnologia, de um time para poder fazer isso. E, infelizmente, essas pessoas hoje, em função disso também,
mas muito em função das startups, esse tipo de pessoa hoje está valendo ouro no mercado, está super escasso, então vai ser um desafio para todo mundo. Bom, com certeza. E eu acho assim, tem que tomar um certo cuidado também, porque quando tem alguma coisa nova, às vezes a gente tem uma tendência a colocar algum tipo de barreira. Por exemplo, você fala de UX, de CX, né? Às vezes fala, pô, não, isso é frescura, né? Tava conversando até com uma das palestrantes sobre UX Writing. E, tipo, parece uma coisa assim, tipo, beleza, é um nome bonitinho para um redator, mas você vai ver que realmente não é. A pessoa está totalmente focada na experiência do usuário como um todo, né? Você fala do Data Science, do Growth Hacker, às vezes causa aquela coisa assim, tipo, não preciso disso. Ou então, isso não é tão importante assim. Você vê que nesse contexto que você colocou, passa a ser fundamental, né? Então, achei tua explicação fantástica, inclusive esse toque para as pessoas de que está em falta no mercado, não são profissionais que você acha. Se você quiser contratar um profissional desse tipo hoje, você vai ter trabalho, né? Porque não tem assim, uma quantidade bacana de pessoas que estão olhando para o mercado dessa forma e têm essas habilidades, principalmente juntando o que é de humanas, o que é de exatas, né, em uma coisa só. Né, esse contexto multidisciplinar, ele tá bem em falta, né? E, cara, valeu desse insight sobre os canais, né? Achei fantástico, cara. Eu não tinha parado para pensar exatamente desse ponto de vista. Se ampliou muito. Eu tinha uma visão muito restrita com relação a canal como distribuição. Você deu uma visão muito legal, cara. Valeu. Cara, tem um exemplo da Nike, assim, que, tipo, a distribuição tá no tênis, né? O tênis, ele vibra de acordo com algum tipo de ação que você fez no online. E aí, assim, se você usa o tênis pulando, o tênis dá o dado para a nuvem entender que você faz um tipo de esporte, tipo basquete ou vôlei. Se você usa o seu tênis para correr, ele consegue entender que você está correndo, ele gera o dado, joga para a nuvem para aparecer propaganda para você de corrida ou para te dar mais conteúdo sobre corrida, sem você precisar falar que você corre. Então, assim, cara, a gente está entrando numa era realmente pós-digital, as possibilidades são muito infinitas agora, porque a gente abre mesmo, assim, é uma coisa muito mais ampla do que a gente possa imaginar. A estimativa, uma estimativa que eu acho que já está furada, mas assim, a estimativa é que até 2025 a gente ia ter 250 bilhões de coisas conectadas. A gente tem 7 bilhões de pessoas, né? Sim, 250 bilhões de coisas conectadas. Hoje a gente já tem mais celular conectado do que habitante no planeta, então me parece que é um dado factível, mas assim, já tem outros dados aí que já mostram que vai ser muito mais do que 250 bilhões de coisas conectadas. E assim, cara, você vai no restaurante hoje, não sei se a galera já teve essa experiência de ir num restaurante que você faz todo o pedido na mesa. Tanto o pedido quanto o check-out. Então, isso reduz, assim, para o restaurante, aumenta muito a eficiência operacional, porque você não fica igual um louco lá, com um monte de garçom. E outra, se você não tem um monte de garçom e não tem essa tecnologia, você está frustrando o consumidor, a experiência dele é ruim, porque ele fica com a mão levantada lá, chamando o garçom e ninguém vem para fazer o pedido. E no final, a mesma coisa o check-out, né? Você fica lá tentando fechar a conta e não consegue. Então, assim, já tem startups, por exemplo, a Goomer é uma das principais startups brasileiras aplicando esse tipo de tecnologia, eles já tem mais de 10 mil telas nos restaurantes, nas mesas dos restaurantes para você fazer pedidos, cara. E o checkout vai ser por QR Code. Então, assim, aquele canal, aquela mesa se torna um canal de distribuição para as marcas, né? Se torna um canal de distribuição para as marcas. Dependendo do pedido que você fez, se você, sei lá, você pediu um destilado, eu posso falar com quem pediu destilado. Quem pediu cerveja, quem pediu tal a coisa mais fitness. Então, assim, dependendo do pedido que a pessoa fez naquele instante, muda talvez a personalização da comunicação ali. Então, tem que se preocupar com isso, é um outro, vamos dizer assim, uma outra mentalidade, né, mais ampla, que vai muito além do que fazer post em redes sociais. Gente, fazer post em redes sociais, ela é importante, né? Eu acho que a gente está vivenciando um momento aí de muito volume de conteúdo, né? Então você tem aí você tem aí a galera que porra, vamos fazer conteúdo, 3 conteúdos por dia, tipo o Gary Vee, né? Vamos fazer o máximo que a gente puder fazer de conteúdo em todos os canais. Óbvio que se você tiver muito mais conteúdo, você vai ter mais visibilidade, isso é fato. Mas você também pode ficar over e fazer um certo tipo de spam, né? As pessoas daqui a pouco falam, pô, não aguento mais ver essa pessoa
não quero mais. Mas acho que depende muito do canal. Mas o ponto é, fazer conteúdo não é fazer propaganda. Então, se você está nesse negócio de fazer conteúdo, pense cada vez mais em fazer conteúdo de qualidade, relevante, o que provavelmente vai te forçar a fazer um pouco menos de conteúdo. Porque é difícil você fazer conteúdo relevante de qualidade 3 vezes por dia, né? E se você também não tiver dinheiro para fazer esse conteúdo alcançar as pessoas em potencial, acho que você está gastando um belo esforço, um belo, né? Você está tendo um belo trabalho de fazer um conteúdo super bom que não vai alcançar tanta gente assim em potencial. Isso eu estou falando para quem trabalha e vende isso para clientes, né? Então, agora, se você é uma pessoa que quer ser influenciador digital, eu quero ser um infoprodutor e tal, que você quer construir uma base orgânica, o jogo com certeza é fazer um volume de conteúdo ali, conteúdo bom, relevante, porque você vai sendo espalhado e é natural, você vai conquistando ao longo do tempo. Agora, uma agência prestando serviço para um cliente, que tem que ter um resultado mais a curto prazo, tem que fazer mídia, só que você tem que impulsionar um conteúdo bom. Não adianta você fazer qualquer coisa. Então, o conteúdo, ele está muito aliado, né, na jornada como um todo, e aí muita gente não pensa na jornada, né, e faz um conteúdo igual para qualquer pessoa em qualquer estágio da jornada, né? Então, eu escutei até num podcast você falando sobre isso, né? Que tipo, é negligenciar que existe vida além de um estágio só. Então, você tratar todo mundo igual, né? Pô, tô fazendo um conteúdo aqui e esse cara já é cliente, esse cara também que tá vendo esse outro não é cliente. E, pô, poderia fazer um conteúdo exclusivamente para clientes, para quem já conhece meu produto, que vai ter mais relevância. Um outro que para quem não é cliente. Então, pensem nisso, né? Estruturem melhor a história de conteúdo, porque isso também tem a ver com o negócio, tem a ver com a jornada, e é uma forma de você, mesmo pequeno, entrar nessa mentalidade que a gente está falando. Agora, para fazer ações nessa era pós-digital, tem que meter a cara, tem que testar. É muito barato, tudo isso que a gente está falando de RFID, de NFC, você entra aí no Mercado Livre, você compra kits e kits de sensores e tudo para pensar nisso. A gente fez um teste super pequeno aqui, estou falando aqui só para dar uma materializada, Estevão. Uma padaria. Pô, uma agência pequena, tem uma padaria como cliente, eu posso criar um botão para a pessoa colocar do lado do forno da padaria. Na hora que sair o pão quentinho, o padeiro aperta um botão. Esse botão, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um tweet lá no Twitter falando, ó, tem fornada nova. Ele vai criar um stories automático falando, olha, tem pão quente, geolocalizado. Cara, isso não é difícil de fazer. Você pode criar um botãozinho com Arduino lá, o cara clica, manda a informação, aquela informação já tem aí o conteúdo pré-criado e você manda ali na hora, manda por WhatsApp para a galera, né, pô, do bairro. Então, assim, são exemplos simples, que não é nada de outro mundo, que com R$ 12 você faz um sensor desse. A gente fez com R$ 12 esse sensor, esse exemplo da padaria é verdadeiro, a gente fez isso para testar. E é relevante para o bairro, relevante para o local. Você está prestando um serviço. E aquilo é a melhor propaganda que tem no mundo para padaria, entendeu? Pô, com certeza. Fantástico. Eu não sabia, né, que vocês tinham feito isso. Genial, meu. E essa acessibilidade de novas tecnologias é algo muito mágico para a gente, né? Deixa, assim, o desenvolvimento criativo direcionado para essa integração online offline muito mais acessível para todo mundo, né? Cara, você tinha falado antes de conteúdo. Você falou dessa produção de conteúdo, do alcance também. Hoje a gente tem, é muito comum, 2 cenários claros, o inbound e o outbound. E você popularizou um termo, criou um termo que se chama unbound marketing, que é algo incrível. Você poderia falar para mim um pouco mais de como que o unbound se encaixa nesse contexto todo? Com certeza, cara. A gente sabe muito já de inbound, né? Acho que todo mundo já estudou bastante, né? O marketing de conteúdo é uma das estratégias conectadas à estratégia do inbound. As duas coisas estão muito juntas, né? Social media marketing também está muito junto com o marketing de conteúdo. No entanto, quando a gente fala assim da jornada, o começo da jornada, que é gerar awareness e consciência, a gente, pelas redes sociais, a gente é cada vez mais ceifado, né? Porque o alcance orgânico está diminuindo. Então, a gente precisa fazer mídia paga, o que significa que a gente precisa fazer um outbound ali. Então, outbound não da forma tradicional, mas estar onde as pessoas estão, elas estão nas redes sociais hoje definitivamente, né? Então, elas acordam, abrem ali o WhatsApp, o Instagram e descobrem produtos novos através da experiência compartilhada de alguém no feed.
Esse é o que está acontecendo agora. Então, se você faz uma mídia ali naquele momento, para aparecer naquele instante para a pessoa, ela descobre que você existe, isso é positivo. Então, você usa o outbound. Aí a pessoa descobriu que você existe, ela passa a se interessar mais e ela vai buscar mais informações. No momento que ela vai buscar mais informações, provavelmente ela vai buscar isso no Google, no YouTube, ou vai entrar no seu site, e aí o inbound vem muito bom, porque você coloca essa pessoa dentro de uma régua, se ela buscar alguma coisa no Google, você corresponde ali com Search Engine Marketing, né? Faça sua SEO, mas definitivamente leve ela para dentro de uma régua para que você consiga amadurecer essa pessoa para ela converter. Converteu? Na etapa da conversão, você vai usar o outbound e o inbound, porque o outbound é o remarketing, né? O inbound é aquele processo de amadurecimento, vai até o fundo do funil. Converteu, aí você tem duas últimas etapas da jornada, experiência própria e a experiência compartilhada. Na experiência própria, é aquele primeira impressão, é o feedback inicial, a pessoa consumiu o serviço ou o produto, ela tem alguma coisa para dizer aqui para alguém que está do lado, colega, ou no comentário de um post, ou no Google Meu Negócio, ou no TripAdvisor, ou no Reclame Aqui, né? E aí a gente tem a última etapa, que é a experiência compartilhada, né? E quando toda a experiência foi tão positiva em todos os pontos dessa jornada, que ela é estimulada, ela é natural, ela é quase que impelida a compartilhar aquela experiência com alguém. Se a experiência também foi tão ruim, pode acontecer da mesma forma, vai ser uma experiência compartilhada ruim. Mas pensando só pelo lado positivo, a gente precisa fazer as pessoas chegarem até lá, porque isso vai fazer com que você tenha cada vez mais promotores de marca. Em vez de você só ficar investindo no funil, que significaria ali só investir no processo de vendas, você precisa transformar esse funil num megafone e criar cada vez mais promotores de marca. Mas para isso acontecer, você tem que vender, no fim do dia, experiência. Por mais que você tenha um produto ou um serviço, no fim do dia você tem que vender experiência, porque só a experiência muito boa vai fazer as pessoas quererem compartilhar aquilo. Então, quando a gente fala do OnLife, dessas ações todas que integram o on e o off, dos 3 exemplos que eu falei, da fralda, da cerveja e tudo mais, elas criam uma experiência fantástica para a pessoa, porque ajudou a pessoa num ponto de dor, ou ajudou a pessoa a cumprir um objetivo pessoal, e aquilo é natural para ela compartilhar, para ela querer contar para alguém, né? Ou é porque foi tão incrível que ela quer contar para alguém, ou porque de fato aquilo é útil repassar para alguém, mas tem várias possibilidades. Então, quando a gente chega nessas duas últimas etapas e a pessoa compartilha essa experiência, essas duas últimas etapas elas envolvem marketing de influência, porque a gente pode trabalhar ali em fazer com que os influenciadores digitais se tornem consumidores e clientes para compartilhar essa experiência com a rede deles, porque eles têm maior alcance. A gente pode trabalhar com marketing de indicação, onde a gente pode fazer com que o nosso próprio cliente consumidor passe a indicar para outros consumidores de forma estimulada, porque uma coisa é eu esperar que o consumidor espontaneamente fale de mim. Outra coisa é eu estimular ele para falar de mim, tipo member get member, campanhas onde ele vai ter um benefício para isso, mas só para cliente, né? É importante isso, é só para cliente. E o mais importante ainda, Estevão, que você vai concordar comigo, eu já sei, só faça isso para quem tem NPS bom. Porque se você fizer isso para quem não tem um NPS bom, você vai dar um tiro no pé. Então, faça a sua pesquisa NPS, pega a galera que deu notas boas e faça uma campanha Member Get Member, né? Estimule essas pessoas. E elas vão compartilhar aquilo. Isso eu chamo de unbound, porque você vai além do uso do outbound, do inbound, do marketing de influência para fazer o promotor de marca seu próprio consumidor e fazer essa roda girar, porque o que o consumidor compartilhar de conteúdo vai servir de estímulo para novos potenciais consumidores e leads, e quanto mais promotor a gente tiver, talvez a gente gaste menos lá no outbound e mídia ao longo do tempo, né? Então esse é um processo, né? Um processo que acima de tudo o Unbound, né? Ele é um framework de trabalho que une várias estratégias numa macro estratégia aí que faça sentido, né? Para que todo mundo possa seguir aí usando essas diversas estratégias. Então é por isso que está tudo conectado quando eu falo do OnLife, né? Porque isso tem a ver com experiência e daqui para frente essas coisas conectadas a gente tem que utilizar isso porque vamos dizer assim, é uma oportunidade muito grande a gente criar experiências novas, úteis para os nossos consumidores, né? Através dessas coisas conectadas. Porque se não for através dessas coisas, a gente vai estar numa telinha de televisão ou do computador do celular fazendo mais propaganda, né? É difícil você criar uma utilidade ou preencher um ponto de dor mesmo só
com a telinha que a gente estava acostumado, né? Sim, cara, fantástico. Eu achei incrível como você fez uma análise do mercado, você mostrou a parte estratégica, o impacto de negócios e depois você agora fechou com um framework aí para inclusive aplicar muito do que você falou, né? Que genial. Tem alguma consideração final que você gostaria de deixar para o pessoal antes da gente encerrar? Gente, assim, muita coisa aqui que a gente falou talvez possa soar meio utópico, assim, para você, né? Fala, pô, mas como é que eu vou aplicar isso tudo, etc, né? Não é, assim, tão difícil quanto parece, né? Acho que o ponto é, todo mundo precisa estudar cada vez mais, né? E não só estudar, tentar aplicar aquilo e ter vamos dizer, essa mentalidade de experimentar, MVP, né? Você não precisa ter tudo, você não precisa ter todos os profissionais, você não precisa ter todas as competências, né? Faça pequenos testes, né? Faça pequenos testes com seus clientes, isso já vai te dando, vamos dizer, essa experiência necessária para você ir avançando nesse processo de ser uma agência cada vez mais on-life e não ser mais só uma agência online ou uma agência offline, né? Acho que esse é o ponto. É experimentação, é MVP, conversar com o cliente para que ele entre junto nessa. Você tem que estar disposto também a investir. Acho que ninguém consegue colher frutos se não investir. Então, se você precisa agora, preciso contratar isso, mas isso aqui vai custar um dinheiro e tal, faça esse investimento. Acho que é um investimento de verdade, porque senão você vai ficar estagnado. O seu modelo de negócio vai se tornar cada vez mais commodity. A gente está tendo uma proliferação gigantesca de freelancers. Então, quando a gente fala de agência que só faz conteúdo, eu estou vendo um caminho curto aí, né? Porque tem muita gente já fazendo conteúdo. Então você precisa avançar para ser cada vez mais consultivo, para entender cada vez mais de negócio e principalmente entender como vender experiências. Então esse é o recado final. Pô, bacana, obrigadão pelos conselhos aí. Tem o pessoal que quiser mais informações a respeito até do Unbound ou quiser falar com você, quiser trocar ideia contigo, o Instagram eu vou divulgar, dá licença. O Instagram é rquizo, é o melhor Instagram que você pode seguir no marketing digital disparado. Se você é agência, freelancer, consultor, tem qualquer interesse em marketing digital, é obrigação seguir o Instagram rquizo, vai lá, tô garantindo a qualidade. Agora o resto eu vou deixar você falar. E como é que o pessoal pode trocar ideia contigo e te encontrar aí? Cara, muito obrigado. E assim, né, vou dar dica para a galera também. Também sigam o Estevão nas redes, mas no Spotify, né? Olha só. Ele tem um podcast que para mim é o melhor podcast de marketing digital também, não deixe de seguir. Posta todo dia, não sei se no novo projeto depois do 100 vai ser todos os dias, mas acho que sim, né, Zé? Mas depois você fala sobre isso. Mas olha, Rquizo, RKISO. Então no meu Instagram, também estou no LinkedIn, eu sempre estou colocando conteúdo lá de valor, tentando ajudar todo mundo a tomar decisões com base em dados, né? Acho que é um ponto importante, né? Sair do achismo e ter um pouco mais de direcionamento. O Unbound, eu tenho um site no unboundmarketing.com.br, em breve sai o livro sobre o Unbound Marketing, então isso é uma novidade aí para a galera. Eu também crio bastante conteúdo lá no blog da MLabs, então mlabs.com.br tem o blog lá, a gente tem e-books, inclusive a gente tem bastante aulas gratuitas, acho que faz sentido aí todo mundo que quiser avançar, seguir essas redes. Valeu, Estevão. Valeu, obrigadão por tudo aí, pelos ensinamentos. Foi um super prazer. Desejo uma boa sorte para você nessa jornada aí do digital. Tamo junto. Valeu. Valeu.